Bom, eu prometi um vídeo para uma paciente sobre o transtorno borderline, tá? Então, deixa eu só mudar aqui a luz. Então aqui vamos falar sobre os 9 critérios para uma pessoa ser diagnosticada com borderline, tá? O primeiro critério é as tentativas frenéticas de evitar o abandono real e imaginário. Então aqui o paciente tem sensações de abandono, sensações de desamparo, né, constantes. Isso pode ser com amigo, em relacionamentos, em geral, né, sensação de solidão também é muito comum em paciente borderline. Relacionamentos interpessoais instáveis e intensos. Esse é o segundo critério, tá bom? Nos relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, a gente percebe que os pacientes que são borderlines, eles têm uma intensidade maior, tanto na relação sexual, tanto na entrega com o outro. Isso faz com que, às vezes, eles percam a própria identidade para viver a identidade do outro. Isso é um risco muito grande, porque quando esse outro não corresponde ali, tá uma luz aqui, né? No óculos. Quando o outro não corresponde a essa expectativa, o que acontece? Né? Ele passa da idealização para você acaba demonizando o outro, desvalorizando esse outro. Olha que interessante, né? Então antes ele era um deus, agora é um demônio, tá certo? O terceiro fator, a terceira característica, terceiro critério, né, do transtorno borderline é a falta de noção clara de identidade. Eu tive uma paciente que ela me falou exatamente assim. Eu nunca me esqueci dessa frase dela, tá? Uma paciente antiga, inclusive. A gente tem de vários pacientes borderline, mas essa paciente me marcou assim na frase que ela falou assim: eu sou a extensão de várias personalidades, né? A minha personalidade é a extensão de várias personalidades. Era uma paciente que era criada por avós, não foi criada pelos pais, né? E a gente percebe outras características do transtorno borderline, como a ausência paterna ou ausência materna, essa negligência, possível negligência. Não precisa ter todos esses critérios, tá? Esses fatores, mas pode advir desses fatores. E um outro fator também que acontece muito nesse transtorno é abuso sexual infantil, tá? Mas não precisa preencher tudo isso. Não precisa ser ausente do pai, da mãe e ter abuso sexual. Pode ter apenas um, mas é muito comum esses fatores, tá certo? Impulsividade em comportamentos potencialmente autodestrutivos, abuso de substâncias, sexo, roubo, condução arriscada, né, compulsão alimentar, compulsão por compras, são fatores também do transtorno, né? São pessoas que normalmente podem ter essa compulsão alimentar, podem usar drogas. Não é necessário ter todos esses critérios, tá? Para você ser borderline. Basta ter 2. Você pode ter condução arriscada e compulsão por compras. Pronto, está dentro do critério de comportamentos potencialmente autodestrutivos. E outra coisa, tá? Já deixando bem claro, não precisa ter todos os critérios dos 9, não precisa ter 9 critérios para você ser borderline, basta ter 5. 5 para você ser diagnosticado como borderline, tudo bem? Ameaças ou gestos suicidas. O que significa isso? Ameaças ou gestos suicidas, né? Ou comportamento de automutilação. São pessoas que normalmente se autolesionam, ou seja, se cortam, né? Também tem um comportamento de quebrar coisas. E pensamentos suicidas, tentativas de suicídio são bastante comuns nesse transtorno também, tá? Mudanças de humor severa. Uma coisa interessante nessa falta de noção clara de identidade. A gente percebe muito, esse transtorno é muito visível em mulheres. E uma coisa que é bem comum no borderline é a mudança de cabelo, por exemplo, né? A mudança de cabelo é uma coisa que a gente percebe muito no transtorno, em pacientes que têm esse transtorno, por exemplo, mudanças, né? Muitas mudanças corporais aí, de uma certa forma, uma não aceitação, uma forma de buscar validação do outro,
Olha que interessante, né? Mudança de humor severas e reatividade extrema a estresses situacionais. Ou seja, são pessoas que têm uma instabilidade de humor no dia, tá? Que é o que diferencia da bipolaridade. A bipolaridade são uma mudança de humor fásica, ou seja, são fases de depressão, fases de mania, fases de hipomania, tá? No borderline, a instabilidade é no dia. Sensações crônicas de vazio, né? A pessoa, ela sente um vazio muito grande, né? Explosões de raiva frequentes e inadequadas, são pessoas que às vezes têm essa reatividade, né? A amígdala do borderline, ela é muito mais ativada, então isso causa essas explosões, essas impulsividades, tá? E sentimentos, último e nono critério, sentimentos passageiros de irrealidade ou paranoia relacionados ao estresse. São pessoas que pode ter essa sensação de dissociação, de sair de si, né? E essa paranoia relacionado ao estresse, tá certo? Esse nono não é tão comum diante do transtorno borderline, porém é muito visível essa ausência paterna, principalmente no transtorno. Agora, também pode advir de uma ausência materna, pode advir também de abuso sexual. Tá certo? É importante ressaltar que todos nós temos algum traço de todos os transtornos, principalmente do transtorno borderline, também do transtorno borderline, só que para caracterizar alguém como transtorno borderline, existe uma predominância desses critérios, ou seja, 5 ou mais critérios já caracteriza você como borderline, tá certo? Você gostou do conteúdo? Quer saber mais sobre o transtorno? Fique de olho para mais conteúdos como este. Valeu, falou, galera!